Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viário e estamos começando mais um episódio do BateCast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês podem encontrar no Instagram ou em greatjobcomunicação.com.br. O meu convidado de hoje, ele, apesar de dispensar apresentações, nós temos aí uma biografia tida por muitos como contraditória ou uma biografia que muitos falam fora da curva. Eu estou falando com um homem branco, hétero, classe média, que cresce com uma formação de esquerda. Se, salvo engano, ele pode me corrigir depois, um pai com uma ligação histórica com o PDT, uma mãe com uma ligação histórica com o PT, torna-se policial, levanta a bandeira antifascista e hoje está vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de Leonel Hadi. Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, meu amigo. Uma honra estar contigo, toda a audiência. E é isso aí. É uma realidade. Esse resumo que tu fez é uma realidade, para o bem e para o mal. Eu, Né? eu queria começar, Leonel, te dizendo assim, tem muitas pessoas que dizem que no mundo ideal não deveria existir polícia. Eu já Também acho, acho. mas eu já acho que isso é muito do campo da utopia. Eu prefiro fugir da utopia. Então, eu te diria que eu sou talvez mais utópico ainda, porque no meu mundo ideal, as polícias seriam representantes dos direitos humanos e antifascistas por essência. Esse seria o meu mundo ideal, mas ele não acontece dessa forma. Tu sendo um policial de esquerda, antifascista, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, a gente poderia dizer de largada que, de certa forma, tu é um idealista? Eu acredito que não, Eu sou idealista em outros aspectos, mas no sentido de tentar manter um certo conceito de coerência. E mesmo que isso custe muito alto, assim, para diversas situações, seja na minha carreira profissional, seja no campo político, isso tem um preço ser um idealista, né, em alguns aspectos. Mas o que eu quero dizer, assim, eu não acho que tu seja muito utópico na tua defesa, porque, na verdade, isso deveria ser o básico, porque a polícia, ela, assim como todos os servidores públicos, né, todo o serviço público, ele é moldado pela legislação. Então, o servidor público e as atividades do serviço público, elas só podem fazer aquilo que está na lei. Né? Nada do que não está na lei pode ser feito por essas corporações, enfim, isso vale para o judiciário, vale para o Ministério Público, vale para a polícia, vale para professores, vale para qualquer um que seja servidor público. Né? O cidadão pode tudo aquilo que não está vedado em lei, né? Então, como cidadão, tu pode fazer exatamente tudo que não está lá na lei dizendo que tu não pode fazer. E já o servidor público né, todos os órgãos públicos só podem fazer o que está previsto em lei. E o que está previsto em lei é respeito aos direitos humanos, o fascismo, né, tudo aquilo que o fascismo prega como essência de ação é crime. Então, automaticamente, absolutamente, todo cidadão minimamente responsável, minimamente democrático, tem a obrigação de ser antifascista. E as instituições policiais, instituições de Estado, mais ainda, porque o fascismo é crime, né? O fascismo é o poder pela força, é violação dos direitos humanos, é preconceito. Tudo que está tipificado, boa parte do que está tipificado, se não absolutamente tudo que o fascismo defende, está tipificado na nossa lei. Estava tipificado desde a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, defender rupturas democráticas, golpes de Estado, golpes militares, né? Tudo isso que é essencial do fascismo, o poder pela força, digamos, o desprezo pela academia, o desprezo pelo livre pensar, tudo isso é crime, né? A gente vai desde a Constituição, daí vai indo para todo o nosso ordenamento jurídico, tu vai ver lá, né, defender golpes antidemocráticos, pena, vai sempre ter alguma coisa. Então, na verdade, isso deveria ser o básico. E lembrando, né, que a segurança pessoal, a liberdade, etc., esses aspectos, isso está, né, escrito, tá positivado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá, né? Todo ser humano tem direito à proteção pessoal, direito à vida, à liberdade, etc. Coisas
elementos que quem garante né, são os órgãos de segurança pública. Então, no meu ponto... E outra situação, né? Toda vez que um policial tem um salário péssimo, toda vez que o policial tem dificuldades no seu trabalho, que ele sofre abusos, né, por parte dos seus superiores, por exemplo, ou do parte do governador, ou do presidente, enfim, do seu administrador, digamos, da sua liderança, do seu chefe, ele está tendo seus direitos humanos mais básicos desrespeitados. Quando, por exemplo, um policial militar sofre uma prisão administrativa, uma policial militar sofre uma prisão administrativa porque precisava amamentar seu filho, não quis seguir o horário que um superior hierárquico, né, determinou para ela, e ela disse que não iria cumprir aquilo porque precisava amamentar seu filho, e aí imediatamente ela é presa administrativamente, ou seja, esse foi o crime dela, entre aspas, então ela ficou no xadrez, ficou presa como qualquer outra. Isso acontece nas polícias militares. Isso é uma violação, né, clara e evidente dos direitos humanos. Então, né, de mão dupla, né, ao mesmo tempo que muitas vezes desrespeita os direitos humanos, tem os seus próprios direitos humanos desrespeitados. É isso que a gente tem que buscar. Né? Agora, o mundo ideal, no meu ponto de vista, seria um mundo sem polícia. Um mundo em que todas as pessoas fossem respeitosas, todas as pessoas respeitassem, né, o espaço do outro, que fizessem políticas e práticas coletivas, né, que ninguém tivesse dinheiro demais a ponto, né, de ter que explorar os outros, mas que todo mundo tivesse uma qualidade de vida razoável, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, né, acesso aos bens básicos. Esse é o mundo ideal, né? O mundo do comunismo, do anarquismo, enfim. Então a gente vai para o final das teorias do campo da esquerda, esse é o mundo ideal. Mas a gente sabe que é um processo muito complexo, que é um processo extremamente difícil, né? Eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, mas e o comunismo, o socialismo, etc. Eu tô vendo a tua camiseta aí, né, também. Mas sempre vem essa pergunta para mim, assim, né? O que tu acha disso? Olha, eu sou marxista até a análise que o Marx faz, né, na análise sociológica, econômica, do desenvolvimento do capitalismo, mais-valia, exército de reserva, né, a luta de classes, etc. Todos esses conceitos marxistas eu sigo e estou de acordo e acho que são extremamente... São perfeitos, né? Ele faz uma análise perfeita do desenvolvimento do capitalismo e todas, né, essas situações de conflitos que existem. Mas quando ele vai para a futurologia, no meu ponto de vista, eu disse assim, não, é que, claro, já ficou, né, uma teoria do século XIX, etc. Então ele não viu muita coisa que aconteceu. Mas, se a gente for prestar atenção, toda vez que o capitalismo entra em crise, a gente tende, né, até agora, a gente tende a uma situação de se buscar, se juntar em células cada vez mais preconceituosas, cada vez mais excludentes, mais violentas, que é o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente está vendo nesse momento, né? O que a gente vive hoje é uma onda que vem lá de 2008, uma crise do capitalismo, né? De acumulação do pequeno grupo, aquele grupo que começa a ser expropriado cada vez mais, ele acaba lidando com essas lógicas de preconceito, de achar que o outro é o responsável, de atacar imigrantes, enfim. Então, a futurologia, no meu ponto de vista, que o Marx propôs, né? Seria perfeito, mas, enfim, não acabou, até agora, no meu ponto de vista, não foi efetivo, né? Mas, é isso que eu falo, assim, no mundo ideal não teria que ter polícia, né? Esse é o mundo ideal, né? Entendo polícia. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível combater os preconceitos existentes na polícia de dentro para fora? É possível, mas para isso a gente tem que ter uma massa crítica considerável, né? Eu vejo da seguinte maneira, por exemplo, vamos pegar a instituição Polícia Civil, né? A Polícia Civil, na verdade, todas as polícias são extremamente machistas, misóginas, LGBT-fóbicas, vem de uma tradição nesse sentido, né? Que o homossexual, ele não vai ser um bom policial, porque ele sempre vai ser frágil, ele vai querer, de repente, dar em cima de um outro colega, é sempre um preconceito nesse aspecto, né? Ele vai ser afetivo demais, e a mesma coisa vai para as mulheres, né? O mesmo conceito, que não vai ter força física, que no momento de entrar em confronto a mulher não vai ser eficiente o suficiente, que daí vai ter que fazer força, daí o cara... Enfim, tem um conceito, né? Mas a gente observa que cada vez mais nós temos
mais mulheres e mais homossexuais entrando nessas corporações e tomando espaços de relevância, né? Por exemplo, nos últimos concursos para escrivães de polícia e até para delegados, quase 60%, 50%, 60% são mulheres. Então, a gente observa nitidamente que existe uma oxigenação nas corporações. Agora, não adianta também só ser mulher, não adianta também ser só homossexual ou só negro, né? No meu ponto de vista, isso não é o suficiente. Tem que ter uma postura de empoderamento, uma postura de crítica a um sistema, né? Uma lógica patriarcal, uma lógica sistêmica mesmo, né? Então, mas para isso, no meu ponto de vista, a gente tem que ter uma massa crítica que faça esse debate, que faça esse diálogo. Uma coisa que eu sempre digo que não vai funcionar é a seguinte: de fora para dentro as instituições não mudam, né? De fora para dentro nenhuma instituição muda. Não é só a polícia. Digamos, assume agora, vamos supor assim, o Lula assume, a maioria do Congresso é de esquerda raiz e temos votos suficientes para implementar, né? Votos suficientes para implementar qualquer política que a gente tenha na nossa cabeça. No momento em que algumas políticas, digamos, mais progressistas quiserem ser aplicadas na polícia, nas polícias, ou enfim, no judiciário, mas enfim, vamos pegar as polícias, né? Quiserem ser aplicadas nas polícias de uma mudança mais radicalizada, né, na sua estrutura, e isso não for dialogado com a base, com a ponta, a gente vai ter uma ruptura democrática, uma possibilidade de ruptura democrática, uma possibilidade dessas corporações, porque elas vão entender que isso é um ataque à sua própria constituição como trabalhador, entendeu? Vão achar que, pera um pouquinho, então, querendo destruir aquilo que eu estou constituído a fazer. Então, quer dizer, isso é uma crítica que eu faço muito à esquerda, né? A esquerda, ela trabalha muito com o campo acadêmico, ela trabalha muito com o campo da teoria, ela trabalha muito com o campo do pensar, da política, e pouco com o campo da praxis, né? Com o campo de quem vive no cotidiano. E quando quer pegar alguém que vive no cotidiano, acaba pegando as pontas de cima, acaba pegando, sei lá, oficiais, né? Um coronel não sei das quantas, um delegado não sei das quantas, mas que são pessoas que também estão muito elitizadas, estão muito longe lá da ponta, né? Que é o soldado, o agente, o que está tocando o dia a dia em contato com a sociedade. Então, as demandas da base, que é a grande maioria, não são atendidas. Por exemplo, carreira única, desmilitarização, enfim, são pautas muito da base, não são pautas da cúpula. Porque a cúpula, enfim, também quer manter seu status quo, etc, etc. Então, no meu ponto de vista, para a gente ter uma mudança estrutural, a gente tem que ter massa crítica, a gente tem que dialogar, mesmo que seja um diálogo extremamente difícil, porque são corporações formadas por maioria de pessoas conservadoras, isso que tem que se dizer. Assim como no Brasil, né, a maioria da população brasileira é conservadora. Mas não é um diálogo fácil, não é uma coisa que tu diga assim, as corporações vão ser formadas por revolucionários que vão... Não é isso que eu estou falando. Mas existe espaço de diálogo. Existe possibilidade da gente ampliar minimamente, pelo menos, o respeito à democracia, entende? Do tipo que essas instituições não participem de rupturas. Isso é muito viável. Agora, para isso, tem que dialogar. Né? Me diz uma coisa, Leonel, eu acompanho muito as tuas redes sociais, e não só depois da tua eleição, mas também antes da eleição, até tem um professor, amigo meu, que compartilhava muita coisa tua, que é o Luiz Dário Ribeiro, né, da URGS, hoje aposentado, acho que se aposentou, Luiz grande Dário, professor, né? melhores. Então, eu acompanhando muito as tuas redes, eu percebo uma situação que me incomoda um pouco, e aí eu vou direto na pergunta para ti. A esquerda não se ataca muito entre si, Leonel? Ataca demais, se ataca demais. Mas para mim é um troço... É o que eu digo, eu não tenho lugar na esquerda, né? Uma figura como eu não tem lugar na esquerda hoje. Bem na realidade, assim, provavelmente nenhum Lula teria espaço hoje na esquerda dentro das características que ele tem, entendeu? É que ele se construiu historicamente, mas hoje ele tem uma grande dificuldade com as características dele de conseguir um espaço nessa nova esquerda. Que a nova esquerda hoje ela é eminentemente identitária, que é uma pauta relevante, que é uma pauta urgente, né? Que a gente sabe que é um país estruturalmente racista, misógino, tudo que eu falei, né? LGBTfóbico e tal, são as características do nosso país. Fato. Fato dado. E a baixa representatividade na política é evidente, né? E a necessidade de ocupação dos espaços políticos é evidente.
Mas a gente tem que se lembrar, né, que essa pauta eminentemente identitária é uma pauta liberal, não é uma pauta historicamente da esquerda. Né? A esquerda ela tem que adaptar, eu acho que ela tem que trazer esse debate, com certeza. Mas hoje a gente acaba se prendendo simplesmente ao que a pessoa é e muito pouco às ideias daquela pessoa, sabe? Uhum. Não por acaso a direita, já entendendo isso, já começou a lançar personagens que são muito parecidos com os personagens que a esquerda sempre disse que eram dela. Uhum. Então a gente tem hoje um governador homossexual no Rio Grande do Sul, por exemplo, assumindo. E aí tu fica, tu entende? A esquerda começa a perder, porque até então, com o bolsonarismo é muito fácil tu lidar com essa situação, né? Um homofóbico, claro, um racista evidente. A esquerda diz, não, olha, nós queremos a todos aqui, né? Nós somos da pluralidade. E aí a direita, ou a centro-direita, chega e larga assim, não, mas é o homossexualismo, né? Homossexualidade, nós somos contra esse discurso do homossexualismo, que isso é preconceito, nós defendemos a homossexualidade, blá, 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 né? Começam a trabalhar até os termos, né? Homossexualismo, os mesmos termos, começa a embolar o meio de campo, né? Começa a embolar o meio de campo. Quando tu fala nos termos, é uma pauta que me é muito cara e que me incomoda muito, até porque eu sou diretor de colégio e sou professor também no colégio que eu dirijo, e eu me incomodo muito com a questão dos termos, porque eu acho que às vezes as pautas elas fogem do rumo que deveriam, porque a gente abre uma discussão, aí o cara faz um artigo com 40 páginas que é perfeito do início ao fim, aí ele usa um termo incorreto, acabam com o artigo dele, pegam só o termo e diz que o resto não funciona. Mas daí o que eu queria te dizer é o seguinte, quando eu falo da esquerda se atacando, eu não acho que não tem que haver divergências entre o campo da esquerda, mas eu acho que tem coisa que tem que ser debatida internamente e não externamente, porque externamente tu dá arma pro inimigo, pelo menos eu vejo dessa forma, né? É que eu vou dizer assim, no meu caso, por exemplo, assim, daí voltando, né? Mas o que eu quero dizer é isso, que a direita sacou algumas brechas, né? E começa a discutir até terminologias e tal. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou policial. Aí automaticamente a polícia aí tem aqueles conceitos que não existe policial de esquerda, não existe toda a polícia fascista, etc, etc, etc. Né? E aí começam do tipo assim, nunca vi essas pessoas atacando policiais de direita, por exemplo, sabe? Policiais são notórios, não são poucos, né? E notórios, que tem canais aí violentos nas redes sociais. Nunca sofreram ataques massivos do campo da esquerda, mas eu já sofri, por exemplo. Esse cara aí, tarará, entendeu? E assim vai. Então, é que eu acho assim, ó, tem situações... Eu vou dar um caso meu, concreto agora, né? Essa situação da votação do... E aí eu vou dizer, isso é uma coisa, né? Ataques, a esquerda ela acaba atacando por alguma divergência pontual, ela acaba implodindo algumas personalidades. Divergido, não gostei dessa vírgula que parece que a esquerda ela busca, o campo da esquerda ela busca uma perfeição o tempo inteiro. A pessoa não pode ter um ponto de divergência. Eu concordo em 99%, mas se tiver 1%, já não vale mais nada, tem que ser cancelado. Eu sempre desconfiei que essa pessoa era a pior pessoa do mundo. E assim vai. Eu já fui vítima de uma vírgula. Sabe? Concordou com toda aí uma vírgula, mas não, então... E aí cancela. Isso é muito ruim, né? Porque a direita não tem esse problema, né? A direita pega, os caras falam umas bobagens, eles tocam por cima e amanhã estão juntos, tudo de novo. A esquerda não, ela cancela e nunca mais dialoga. Mas eu vou pegar um caso meu, né? Às vezes essa questão de ser para dentro e ser para fora, né? Por exemplo, a votação agora que teve sobre o novo Código Eleitoral. E aí teve essa situação da proibição de policiais ser candidato, teria que passar por uma quarentena. É a proibição de policial ser candidato, vamos ser honestos, é isso aí que estava sendo faltado. O que acontece? Vou falar o caso do PT. A Setorial de Segurança Pública do Partido dos Trabalhadores, antes da votação, emitiu uma nota e disse o seguinte, o PT não pode votar favorável a essa pauta, né? Por quê? Porque nós somos policiais trabalhadores e estamos dentro do Partido dos Trabalhadores. Seria uma coisa meio contraditória um partido que tem policiais votarem contra que policiais possam ter vida político-partidária. Bom, ok. O PT foi lá na primeira votação, porque teve duas votações. Primeira votação, o PT, ok, escutou a setorial e votou contra a quarentena. Aliás, essa quarentena veio do Partido Progressista até, veio da direita. Né? Enfim. Aí teve a segunda votação da aglutinadora. Aí nessa votação o PT foi lá e votou a favor da quarentena. Aí a setorial do Partido dos Trabalhadores chegou e disse, pera um pouquinho, a gente já debatido internamente. Vocês vão lá e votam a favor do troço que vai prejudicar os policiais do partido.
Porque o PT tem a deputada, tem eu aqui, que sou vereador, tem vários quadros que já se candidataram, quase se elegeram, enfim, tem uma... Né, e tem policiais que são militantes há muitos anos dentro do partido. E aí a resposta que o PT dá é o seguinte: nós defendemos que policiais não possam ter vida político-partidária. Bom, isso tudo foi um debate interno dentro do partido. Mas o que eu quero dizer, chega um momento, né? Chega um momento que tu diz, pô, se o PT está dizendo que policiais não podem ter vida político-partidária, vou pegar o meu caso. Bom, o que eu mais tenho é vida político-partidária e sou policial, quer dizer. Então, às vezes, chega a situações em que o diálogo interno ele fica tão truncado, tão impossível, né, interditado, que às vezes a gente tem que fazer algumas pressões públicas para que exista uma atuação partidária. Isso são exemplos, né, que eu estou trazendo. Uhum. Agora, eu concordo, eu acredito que teses, essas situações de teses, minha tese foi derrotada internamente, né? Tese, por exemplo, só entender, vamos fazer aliança com o partido tal, vamos fazer aliança com o governador tal, vamos, né? São teses que são lançadas internamente no partido e democraticamente se decide, e um grupo vai perder, outro grupo vai ganhar a tese. Né? Isso é do jogo, e aí eu acho que tem que ficar uma questão interna e a gente se abraça depois e vai para a guerra, né? Uhum. Então Agora, é claro, eu acho que a gente tem que ter um pouco de ponderação assim, nesses ataques que acontecem frequentemente. Como é que se explica a eleição de um policial antifascista por um partido de esquerda? É um fenômeno, né? Eu sei, honestamente, assim. Mas eu vou dizer, eu acredito que o que tenha determinado a nossa eleição seja o fato da militância antifascista, que sempre foi muito forte, né? E nas pautas que a gente trouxe em relação à população LGBT, em relação à própria situação, né, dessa violência contra a mulher, que a gente trabalhou bastante, várias pautas conexas, né, do antirracismo, que já vinha com uma atuação antes, né, bem antes das eleições, já antes de aparecer nas redes sociais, assim, a gente sempre teve muito forte isso, né? A gente tem uma pauta LGBT muito forte, né? Na nossa candidatura. Enfim, eu acredito que tenha sido essa parte da cultura, que eu também tenho uma vinculação, também uma parte da segurança, mas foi muito mais por esses fatores, porque se fosse pelo fato mesmo, o policial ele não teria sido eleito, entendeu? Não teria nem espaço de diálogo dentro do campo eleitoral, né? Leonel, vamos expandir um pouco a conversa. A nossa democracia, ela corre perigo? Corre perigo, sim. Né? Acho que ela já desde o golpe contra a Dilma, nossa democracia já foi. Na verdade, a democracia não é mais uma democracia plena, né? Acho que a nossa democracia plena ela foi abandonada lá em 2016, talvez 2014, 2013, ali já começa, mas 2016 é a derradeira, né? Esse impeachment que a Dilma sofre, né? Da forma, um golpe mesmo que ela sofre, é muito evidente, né? O que foi feito, qual o objetivo do que foi feito, como foi construído aquilo de forma antidemocrática. E aí a gente vem aos frangalhos, né? Desde 2016 para cá, só que vem com o aprofundamento do fechamento da nossa democracia. E o Bolsonaro é um risco à democracia. O Bolsonaro, na verdade, talvez o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, mais do que Bolsonaro, seja um risco, porque ele é um personagem patético, né? Ele é um personagem que... mas a lógica, né, que a gente está chamando de bolsonarismo, mas que para mim é fascismo, né? Esse conceito que ele representa hoje, ele coloca, sim, em risco a democracia, né? E eu acredito que até 2022, e mesmo depois das eleições, vamos supor, né, que o Bolsonaro seja derrotado, etc., mas eu acredito que antes de 2023, né, antes da posse do novo presidente, e talvez ali, logo após que ele tome posse, nós teremos atos aí de violência, atos antidemocráticos muito fortes, né? E que eu não tenho dúvidas que morrerão pessoas nesse contexto, né? Ontem mesmo, né, se a gente for observar, uma manifestante em Recife foi atropelada e arrastada por um carro, diz que o bolsonarista ainda puxou a arma e tal. Isso vai ficar cada vez mais frequente, e isso é um risco à democracia, porque isso pode contaminar, né,
aí a gente entrar num confronto, nós e eles, etc. Só que só tem um grupo armado hoje. Então, no meu ponto de vista, sim, a gente corre um risco muito evidente. Todo aparelhamento que nós temos, né, através das Forças Armadas, principalmente no governo, tudo isso é muita evidência, né, de possibilidade de golpe de Estado. O Bolsonaro, me corrige se eu estiver errado, tá? Eu tenho a percepção de que o Bolsonaro ele não foi eleito por pauta política, ele foi eleito por pauta moral, por pauta dos costumes. Eu até fiz essa pergunta no meu episódio com a Fernanda Melchiona, e a Melchiona discordou um pouco de mim, isso faz parte da conversa, eu estou passando para ti a mesma pergunta que eu fiz para a Melchiona. Para mim, ele foi eleito pela pauta moral, até porque ele traz junto com ele toda um conjunto, uma coletividade que despreza a política. E por desprezar a política, ele traz a pauta moral dos costumes e isso acaba elegendo ele. Não sei o que tu pensa a respeito. Eu penso que ele era um representante do grande capital, né? No momento, quando ele desponta, começa a despontar nas pesquisas, ele vira o candidato do grande capital. Então tem muito recurso sendo jogado para essas fake news aí, para fazer uma campanha não convencional, vamos dizer assim, né, para o Bolsonaro. Porque no primeiro momento ele era um player meio insignificante, mas ele começa a ganhar uma proporção. E eu vou dizer assim, eu me lembro dessa coisa dele num crescente desde 2017, né? Eu me lembro assim que já tinham grupos dentro da polícia muito fortes assim de simpatia pela candidatura dele. Mas eu acho que talvez ele tenha 3 pautas, né? A pauta moral, que daí envolve esse suposto combate à corrupção, contra a ideologia de gênero, essas bobajadas todas aí, né? Aí vem com os termos todos, né? E eu acredito que ele tenha, no segundo lugar, essa lógica antipetista, né? E o antipetismo, eu sempre expando, né? A anti-esquerda, mas vamos chamar de antipetismo, mas isso é típico do fascismo, né? Essas 2 pautas são muito fascistas, assim, né? Se tu for pensar. E a terceira é essa situação de ele ser um outsider, entende? Mas um outsider de dentro, né? Um outsider de dentro, mas se vender como um outsider. E nessa pauta moral, eu quero chamar a atenção para a pauta de segurança pública, que também estava aqui dentro, né? Que era... isso foi muito forte. O belicismo, né? Também, né? Mas essa coisa da arma, vamos acabar com a vagabundagem, vamos acabar... É uma pauta moralista, mas ela, dentro do moralismo, ela tem uma vertente muito forte na pauta da segurança pública, que é uma pauta que sempre a esquerda desprezou, tanto em projeto de governo... É o que eu digo, eu estou falando, desprezou no debate, mas nas políticas tem que se dar o mérito que o Lula, por exemplo, ele fez políticas essenciais para a segurança pública, fez o PRONASSE, valorizou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a BIM, enfim, ele teve pautas muito relevantes para a segurança pública. Mas o campo progressista, o campo da esquerda, sempre se comunicou mal, entendeu, com a categoria. Então, quer dizer, aquilo ficou muito como uma pauta... alguém fez, entende? Isso aí ficou legal porque era para ficar legal. Não se vinculou a uma pauta que o campo, né, da esquerda teria feito, porque valoriza, etc, etc, etc. Já a direita pegou, botou embaixo do braço essa pauta e disse, olha, eles não gostam de vocês... Porque é natural, né? Uma coisa que eu sempre falo, por mais democrática que a polícia seja, em algum momento ela vai entrar em atrito com os movimentos sociais. Por quê? Porque a polícia representa o Estado, e nosso Estado é burguês, né? E o Estado ele tem uma lógica de manutenção do status quo. E mesmo em democracias extremamente evoluídas, assim, vamos chamar assim, né? Desenvolvidas, tu vai ter um confronto, em algum momento, né, os movimentos sociais, mesmo seja um governo até de esquerda, vão querer demandar algo não está sendo cumprido por aquele governo, que faz parte, né? A gente não pode aplaudir tudo, mesmo que o governo seja nosso, ficar aplaudindo tudo que é feito, porque vai ter algum momento, vai ter alguma contradição, esses movimentos sociais vão se mobilizar e quem vai estar ali na linha de frente é a polícia. Então, quer dizer, né, tem esse choque. Agora, o problema é qual o diálogo que vão ter entre a corporação e os movimentos sociais? Que tipo de tratamento? Que tipo de ação? Aí que começa a entrar, né, os excessos e os abusos que nós temos hoje. Então, quer dizer, em algum momento sempre vai ter um atrito, mas o problema é qual é o volume desse atrito e como se lida com esse atrito. Então, agora, ele se elege, né, Bolsonaro se elege, sim, nessas pautas, e muito mais, porque como ele não vai em debate, como o programa de governo dele era umas coisas muito assim, Deus, família, não sei o quê, não, né, ele falava assim,
muito para o mercado financeiro, não para a população, né? Pode ver, essa coisa do Paulo Guedes, não sei o que, ele jogava. Para a grande população, ninguém sabia quem era o Paulo Guedes, mas o mercado sabia. Né? Os grandes empresários sabiam quem era. Então, quer dizer, o discurso dele sempre foi focado, né, para dizer, na economia eu estou com o mercado e para o resto da população. Porque acontece, aquilo que eu falei, né, na crise do capitalismo e no momento de aumento das demandas dos movimentos sociais, né, que começam a demandar através, né, de diversas pautas relevantes, política de cotas, cada vez mais visibilidade da população LGBT, cada vez mais espaço sendo tomados pelas mulheres, né? Isso aí, isso que a gente busca, de fato, mas isso tem um contrafluxo de quem se sente atacado, né? O homem branco, classe média, que sente que, digamos assim, o seu status quo, aquilo tudo que ele tinha, estou perdendo os meus princípios, né? E aí esses caras começam a ficar violentos, né? Eles começam, pode ver, se a gente vai nas manifestações hoje de quem é raiz mesmo, é essa galera, homem, classe média, meia idade, né, na casa dos 50 anos, é esse grupo que é a raiz, né, digamos, que é o centro. E o Bolsonaro sabe se comunicar muito com esse grupo e também com a população mais desassistida, que também tem medos e tem uma lógica muito conservadora, né, e que precisa de um norte muitas vezes. Então, eu vejo mais ou menos por aí a eleição dele, mas muito pouco na pauta política, no sentido político tradicional, né? Quando formos governos faremos isso. Isso não existiu, de fato, naquela eleição de 2018, totalmente atípica, né? De qualquer forma, tu concorda comigo que a falta de capacidade intelectual do presidente é uma sorte nossa? Sim, eu acho que sim. Sabe por que eu acho que sim? Porque se ele tivesse um pouco mais de estratégia política mesmo, né? Digamos, ele é um estrategista nesse jogo de vou falar aquilo que as pessoas querem escutar. Isso ele é um excelente estrategista. Ninguém pode tirar isso do Bolsonaro e da equipe dele. Né? Esse morde-a-sopra, ele tem uma estratégia muito evidente. Quem começa a analisar os discursos dele, tu começa a ver que ele tem uma estratégia muito eficiente. Ele morde, aquilo gera uma reação, mas ele agrada um público dele, né? Ele agrada aquele público lá que queria que ele mordesse. Quando ele vai depois, na segunda vez, ele modera. Aí ele agrada aquelas pessoas que do tipo, mas pera um pouquinho, eu até concordo, mas eu acho que ele foi longe demais. Aí ele modera e ele ganha esse pessoal mais moderado, entende? Mas ele não perdeu o mais radicalizado, porque o mais radicalizado diz assim, não, ele tá falando isso porque... Na verdade, o que ele pensa é isso aqui. E o mais moderado pensa, não, ele está falando isso porque ele pensa isso aqui. Então, ele sempre amplia. Pode ver, é invariável. Ele, por exemplo, eu vou dar o golpe no 7 de setembro, né? Eu vou dar o golpe, não sei o quê. Deu uma semana, eu estava lá com o Temer. Não, veja bem, eu me excedi, talvez não seja bem assim. Então, ele está jogando com os mais radicalizados e está jogando... Às vezes, ele dá uma perdida da mão, né? Mas, via de regra, ele amplia sim. Agora... Nitidamente, se ele tivesse um pouco mais de estratégia e fosse um indivíduo que tivesse o mínimo de moderação, né? Um mínimo de moderação, não precisa muito moderação, mas nitidamente ele precisa jogar o tempo inteiro com esse pessoal da ponta. Mas isso talvez também seja influência muito de Steve Bannon, que tem uma teoria do caos, né? Tu gera o caos o tempo inteiro para ir desestabilizando as forças a ponto de ninguém mais saber para onde vai correr e aí o grande líder vai salvar todo mundo, né? Essa é uma estratégia. Mas me parece que ele é extremamente... que o Bolsonaro não é uma pessoa talhada para essa estratégia, é uma pessoa extremamente limitada, porque quando ele é enfrentado, né? Quando ele é confrontado no imediatismo, assim, na situação que ele tem que dar uma resposta naquele momento sem refletir, sem pensar uma estratégia de como eu vou falar, ele se perde completamente. E aí ele começa a atrapalhar o meio de campo. Aí tem que o Mourão lá apagar o incêndio. E assim ele vai fragmentando a base dele. Na verdade, hoje, no meu ponto de vista, ele é um grande refém do Centrão. Então ele tem que ficar injetando bilhões ali para essa galera aí da centro-direita, para ele não sofrer impeachment e tal. Mas o desejo dele, se ele fosse um pouco mais né, tivesse um pouquinho menos de... Mais articulado, provavelmente a gente teria um grande problema. Tanto um problema muito maior para a democracia, quanto
a possível reeleição dele no ano que vem. Né? Até porque o que diferencia ele das grandes lideranças fascistas ao longo da história é justamente a falta de articulação, a falta de conhecimento, a falta de uma teoria, né? A falta de uma teoria. Talvez ele seja um presidente muito dependente de assessores e até que necessitasse de um porta-voz. Mas ele nunca trabalhou, né? Aí que tá, o Bolsonaro, acho que as pessoas têm que entender, né? Ele é tudo isso aí que a gente fala, mas assim, bem na real, no cerne, ele é uma pessoa que está preocupada com o bem-estar pessoal dele e da sua volta ali. Sim, dos seus asseclas. É só te observar. Sempre foi isso, 30 anos de Congresso, isso, rachadinha, é tudo muito evidente do tipo, por que ele defende o Exército? Por que ele defende as Forças Armadas? Não é porque ele gosta das Forças Armadas, é porque ele se favorece como um oficial da reserva, entendeu? Favorece o meio dele, não é porque... Tanto é que ele esqueceu os policiais militares, por exemplo, na reforma da Previdência, que tiveram que correr atrás, fazer o descambau para conseguir entrar numa reforma da Previdência, porque por ele, entendeu? Ele não é a categoria dele, entendeu? Ele resolveu os militares, e assim vai. Né? Ele tem uma preocupação pessoal, de favorecimento pessoal o tempo inteiro. E ele se esquece. Tanto é que, assim, se for pegar a agenda, todo mundo que tá. Ele não vai trabalhar nas sextas-feiras. Sabe? Por exemplo, vamos supor que ele fosse uma pessoa que tivesse um projeto de fato assim, articulado. Bom, ele já teria ido lá para São Paulo, em Franca, entendeu? Nessa situação das tempestades de areia. É isso que eu quero dizer. Ele poderia lá fazer aquele assistencialismo, estar presente de corpo. Não, ele tá nem aí. Ele quer zoar, ganhar dinheiro e dane-se. É isso. Na verdade, assim, na real é isso. Tanto é que quando ele poderia ganhar sendo estatista, ele era estatista. O Estado, não sei o quê. Aí o pessoal aplaudia ele. Aí quando ele viu que não, agora o negócio tem que ser privatista. Ele é privatista. E assim vai. O Bolsonaro é isso, né? Bom, Leonel, eu quero agora tratar contigo um pouco de Porto Alegre mesmo, e Rio Grande do Sul. E a primeira questão que eu quero trazer para ti é: nós corremos de fato o risco de ficarmos sem o ensino de filosofia em Porto Alegre? Tem esse risco. A gente está fazendo, tem um grupo, né, que está fazendo esse debate, está visitando os vereadores, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque agora tem essa lógica, né, que vem sendo implementada em nível nacional, que só tem que ter, basicamente, português, matemática... Né, a base geral. Base geral, e depois cada escola faz o seu currículo, né? E isso é muito grave, porque tu gera uma situação de que aquelas escolas mais elitizadas terão todo o aparato, em tese, que vai abranger todas as matérias que fazem pensar. Então, tu vai criar a elite, tu vai simplesmente aumentar o abismo. A nossa elite vai ter acesso a todo o arcabouço filosófico, histórico, sociológico, de conteúdos de poder, né? Vamos dizer assim, enquanto a periferia vai ficar se limitando a fazer contas básicas e minimamente saber ler e escrever para poder ser, né, um apertador de parafusos aí, ou operador de caixa na praça de alimentação do shopping. Exato, porque daí tu precisa, né? Tu vai pagar menos e tal, porque, enfim, é essa lógica, né? E então tu vai aumentar esse abismo, e por isso a gente está nessa batalha, né? Que o ensino de filosofia ele permaneça e seja inclusive ampliado, né? Para as escolas municipais, assim. A gente sabe que é uma luta muito difícil, porque a maioria, por exemplo, da nossa Câmara né, dessa lógica, pertence a essa lógica da extrema-direita. E em que ponto está isso? Já está para ser aprovado? Tem alguns recursos? Não, ainda está muito interno na Secretaria da Educação, né, do município. Mas todas as falas da secretária, desde que ela assumiu, são extremamente vinculadas a essa lógica, principalmente do Partido Novo, assim, né? Ela tem uma vinculação muito evidente, assim. Então a gente já sabe qual é a proposta e qual é o objetivo, porque a extrema, como eu falo, né, essa lógica da extrema-direita e da direita é uma lógica de elitização cada vez maior. Quem pode, quem não pode, lide com o mínimo básico. Né? E é importante que as pessoas reflitam, né? Porque as pessoas dizem, mas não cai no vestibular, não, sabe? Sempre tem uma coisa assim, mas não
não vai te ajudar no teu trabalho. Não, é sempre uma lógica utilitarista, né? Parece que a educação tem uma lógica utilitarista. E é uma grande bobagem, né? A filosofia é uma base, e é uma base que vai te fazer refletir, pensar. E é muito louco, porque as pessoas acham que filosofia é coisa de esquerdista. Por favor, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Tudo vira coisa de esquerdista. História é coisa de esquerdista, filosofia é coisa de esquerdista. Aí começa o preconceito a entrar, mas né, tu usa o preconceito simplesmente para eliminar, para fazer as pessoas pensarem menos e serem mais facilmente, vamos chamar entre aspas, roboseadas, né? Elas vão se transformando, é muito mais fácil de tu ir colocando elas nos bretes, né? E qual é o caminho para o professor de filosofia concursado da Prefeitura de Porto Alegre se o ensino for retirado? O que se faz com esse profissional? Provavelmente ele vai ter que fazer alguma carga horária que seja compatível com a formação dele, né? Vão ter que... Como acontece muitas vezes, professor de história que dá aula, né, Sim. de sociologia, enfim, às vezes acontece isso, vão ter que fazer ou ir para cargos administrativos, mas eu espero, assim, que não avance, né, essa pauta e esse projeto. Na verdade, nível nacional tem que ser derrotado isso, né? Sim. Porque daí nos daria eu acredito que isso possa ser algo que o Lula tem que encampar e modificar uma certa urgência, né? Mas para isso a gente vai ter que ter um legislativo que compreenda dessa maneira, né? Porque... Essa foi uma das primeiras coisas que o Temer anunciou, né? Fez. Exatamente. Foi uma das primeiras coisas. Eu me lembro que na época eu fiz um vídeo contra isso, tomei pancada por todos os lados, mas enfim. Leonel, ainda em Porto Alegre tem uma questão agora aqui que é polêmica, mas eu sei que tu não é de fugir da polêmica, então vamos lá. Cerimônia de posse dos vereadores em Porto Alegre, execução do hino rio-grandense. Eu quero te ouvir, Leonel. Não, eu compreendo. Eu, inclusive, não fui avisado, né, que eles fariam ali. Sim. Né? E nem deveria mesmo, porque, enfim, é uma pauta do movimento negro, né? Mas eu digo, quando terminou, depois que eu fui entender, porque eu já tinha participado, eu sabia dessa polêmica, mas na hora eu não me alertei. Até eu disse na hora que seria solidário, né? Na ação, né? Mas enfim, como essas questões de movimentos sociais é muito difícil, né? A gente tem que deixar o lugar de fala para cada um, e aí eu disse, não, eu fiquei na dúvida, sabe? Eu fiquei naquela, vou ou não vou, né? Mas não fui consultado, digamos assim, ninguém me... Né? Então eu não vou tomar uma atitude que daqui a pouco eu estou tomando lugar de fala de alguém, então eu tenho um papo de ser, não. Mas o que eu penso? Eu acredito que se existe um grupo que se sente ofendido com algo, esse grupo ele tenha o direito de se manifestar e cobrar. Eu acredito sim que essa. Eu não sou contrário ao hino, mas esse trecho, para mim, ele tem uma conotação racista. Né? Claro, a gente talvez hoje não cante com esse viés majoritariamente, talvez, né? Mas ele tem, né? E eu acredito que se o movimento negro ele tem o sentimento de que esse trecho do hino representa uma pauta racista, né? É povo que não tem virtude acaba por ser escravo, porque, tipo, se tu pega essa frase mesmo, de fato, não tem muita interpretação diferente. Vai dizer, olha, só vai ser escravo quem é desvirtuado, na verdade, isso está sendo dito. E é século XIX, né? E é século XIX, e bom lembrar, né? Revolução Farroupilha, etc., mas tinham escravos lá e teve o massacre de Porongos, é toda uma história que demonstra que quem estava na linha de frente tinha um viés. Agora, é claro, tu pode dizer, não, mas isso não é o conceito que ficou hoje, não é... Ok, concordo também, mas eu acredito que a demanda é justa e que quem se sinta ofendido tenha, sim, que se mobilizar contra isso. Minha posição é esse trecho aí, eu realmente considero que tem o viés racista. Eu vou te dizer assim, ó. O que menos importa no meu programa é a minha opinião, e sim do entrevistado, né? Mas eu vou te dizer assim, eu não canto e ensino há muitos anos, eu nem em cerimônias levanto, sou diretor de colégio particular, e em cerimônias de formatura eu não canto e ensino, é uma posição minha. E te digo mais, eu não canto não por essa estrofe apenas, também por ela, mas não por essa estrofe. Porque assim como tu é um cara que te coloca de forma muito polêmica em muitas questões, eu também sempre fui alguém muito polêmico.
e eu sou antitradicionalismo. Imagina o peso disso dentro do estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu sou antitradicionalismo. E te digo mais, se eu ler esta obra aqui, ó, A Ideologia do Gauchismo, do Taugolin, o que o Taugolin traz aqui é que o movimento tradicionalista é um movimento fascista, por essência, por natureza. Então, eu sou um inimigo público, mas isso aí é uma questão minha que nem era para colocar aqui, porque o que importa é tu. A próxima questão polêmica, e aí a última polêmica eu prometo... Pode ter mais, quanto mais polêmica, melhor. Eu me lembro, me corrige se eu estiver enganado, mas eu me lembro que tu ainda, enquanto policial, aliás, tu é policial e está vereador, mas tu ainda, antes de ser vereador, teve alguma coisa quando tu começaste nas redes a bater em cima do Sartori, por causa da polícia, por causa da segurança pública. Eu me lembro que teve alguma coisa que aconteceu, porque eu te acompanho na rede há muito tempo, eu me lembro que teve alguma coisa que aconteceu que faltou papel na delegacia para fazer alguma coisa. Tu sofreu algum tipo de perseguição naquilo? Se tu puder explicar para os nossos ouvintes, porque eu falei, mas não expliquei nada, né? Se tu puder explicar o que aconteceu na época do Sartori, eu agradeço. Não, foi o seguinte, o Tarso era governador do Rio Grande do Sul em 2014 e tentava a reeleição dele. E eu tinha o meu Facebook, meu perfil, não era nem página, era meu perfil de Facebook, eu só tinha um perfil. E aí eu sempre fui militante, né, da esquerda, militante do PT, sou filiado desde 99, minha mãe fundou o PT, etc. E aí eu me desesperei, porque eu pensei assim, o Tarso ele fez muitas políticas positivas para os servidores públicos. Não foi perfeito, mas é inegável que ele... E para a polícia, principalmente. Tanto é que até hoje, dentro da polícia, mesmo os policiais conservadores aplaudem o Tarso. Ele é tipo uma unanimidade, praticamente. Né? Aí o que acontece? Eu vi que, notoriamente, né, as últimas pesquisas, assim, acho que faltavam umas 2 semanas para a eleição do segundo turno, nitidamente o Tarso ia perder a eleição. Tinha uma vantagem aí de 15% a 20% quase o Sartori, não me lembro, mas era uma vantagem considerável. E eu disse, o que eu vou fazer, né? Eu tava, entregava panfleto, etc, conversava com as pessoas, mas eu disse, mas não tô conseguindo, né? E aí eu pensei, só que é que eu sempre digo, existe militante mesmo, porque eu não tinha vinculação nenhuma com o PT, eu era filiado, mas não tinha vinculação partidária, assim. Sim. Não participava nada do partido. E aí eu disse, vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo meu. Aí eu peguei e gravei um vídeo, dizendo, olha, o Tarso é muito bom, que eu sou policial, o Tarso fez isso, o Sartori vai representar a Ia da Cruz, vai representar o MDB, o Brito, na época ainda era PMDB, né? Vai representar o Brito, vai representar não sei o quê, neoliberalismo, vai acabar com o serviço público. Bom, não sei porque cargas d'água esse vídeo viralizou, assim, ele deu 200, 300 mil visualizações em 24 horas, em menos disso, mas enfim, deu um estouro no vídeo. E aí, deu uma semana depois, menos de uma semana, uns 4 dias depois, o delegado que trabalhava comigo na delegacia me chamou e disse, olha, Nel, seguinte, esse teu vídeo, ele disse assim, tu sabe que eu fiz campanha para a Ana Amélia, sabe que eu sou vinculado ao PP e tal, mas assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre trabalhou muito bem aqui na delegacia, nunca teve nenhum problema, sempre foi um excelente policial, eu gosto muito de ti, a gente diverge na política, mas sempre com muito respeito, e eu vou te dizer o seguinte, eu vou te falar uma coisa como amigo agora. Esse teu vídeo passou numa reunião de delegados que apoiam o Sartori. E passou num tablet. E eles não te conheciam, ninguém sabia quem tu era. Eles queriam saber quem tu era. E aí eu disse, olha, trabalha comigo lá. E daí eles me disseram, então tem que prejudicar esse cara, tem que punir ele. Como é que ele faz um vídeo desses aí e vai prejudicar o Sartori no segundo turno? Esse vídeo tá rolando tudo que é lugar, um policial falando, a pauta da segurança e tal, vai nos prejudicar. E aí o delegado disse o seguinte, abre o teu olho porque tu vai ser perseguido. E o delegado era da direita, não era nem um cara... E eu virei as costas ali, eu disse, obrigado, tal. Pô, não levei a sério, honestamente, não levei a sério. Isso era outubro de 2014. O Sartori ganha novembro, dezembro, janeiro. Aí o Sartori, o que ele começa a fazer? Fechar postos da Brigada Militar, cortar hora extra, tinha um atendimento aeromédico, SAMU aeromédica e tal, aí ele tira SAMU, aí um menino cai lá em Capão da Canoa, bate a cabeça, quase morre, não tem SAMU móvel para levar ele, o SAMU aéreo aquele, e aí e tudo isso eu vou comentando no meu Facebook, olha, o Sartori está destruindo o estado do Rio Grande do Sul, está acabando com o serviço público, atacando professores, o Sartori está atacando os servidores, atacando...
Bom, eu vou fazendo. Aí, abril, me chamam, chega na minha mesa lá uma sindicância. Sindicância número 1 de 2015. Para quem não sabe, cada ano começa com uma numeração, né? 2016, 2000, cada ano começa. Sim. Ou seja, a minha foi número 1 de 2015. Sartori assume em 2015. A primeira sindicância movida contra um policial no estado inteiro do Rio Grande do Sul foi contra mim. E por quê? Porque eu criticava o governador nas redes sociais. Uhum. E era crítica, não era assim, eu não estava chamando de ladrão, não estava atingindo a honra dele, não, eu simplesmente me manifestava contrário à sua política fora do meu horário de trabalho, dentro das minhas redes sociais. E aí eu recebi essa sindicância, tinha um calhamaço, eles me monitoravam 24 horas por dia, com vídeos, eles tinham DVD, tinham tudo. E na sindicância, aí eu disse que a sindicância era injusta, tomei outra sindicância. Aí, e assim foi ao longo de 2015. Eu tomava uma sindicância, se eu falasse qualquer coisa, eu parei de me manifestar e tal. E aí, tu é policial, não pode se manifestar. E eu dizia que a minha liberdade democrática, que estava na Constituição, liberdade de expressão, etc. Só que acontece, ao longo do ano, meu pai, lá por novembro, ele teve Guillain-Barré, ficou tetraplégico. Uhum. Da noite pro dia, em 2, 3 minutos, ele ficou tetraplégico. Daí foi para ser entubado, ficou em coma. E eu cuidando dele, pedi férias imediatas, assim, fui cuidar do meu pai. Enquanto eu estava com férias, começou num grupo de WhatsApp, faltou papel na delegacia, não estou conseguindo registrar a ocorrência. E aí eu pedi para os colegas, é verdade isso? Fui lá no Facebook, olha, o Sartori está destruindo aí em poucos meses o que demoraram centenas de anos aí para a polícia constituir e tal, está acabando com a polícia. Sempre defendendo a polícia e serviço público, né? Isso era o detalhe, nunca ataquei a instituição, nem colega, nem nada, nem... E aí... Isso era umas 11 da noite, aí o delegado botou, tu falou isso aí mesmo, não sei o que, não deu. Foi embora, botou no Facebook, então vamos tomar as medidas, não sei o que. Eu disse, não, olha só, os colegas que falaram lá, não estou mentindo, não sei o que. Resultado, quando acaba minhas férias, eu fui visitar meu pai na UTI, vou para a delegacia, às 9 da manhã, toco o telefone, aí a secretária atende, os caras estão vindo aí e tal. Eu disse, mas por quê? Tu falou que faltou papel, vai ter mais sindicância. Eu disse, não é possível, né, cara? Não é possível. Aí, não satisfeito com a sindicância, eles me entregam a sindicância da seguinte maneira, eles me põem uma viatura ostensiva, preto e branca, daquelas com giroflash, tudo, estaciona na frente da delegacia, descem, duas colegas descem, como se eu fosse um criminoso, entram na delegacia, cadê o Leonel? E todos os colegas assim, meu Deus, o cara roubou alguém, matou alguém. Aí vou na minha mesa lá e largo na minha mesa, assim, eu tenho mais uma sindicância para tu responder, não sei o quê. Eu disse assim, mas qual é? Tu disse que faltou papel. Eu disse, vocês gastaram gasolina, papel, inclusive. Não tinha papel na delegacia, mas tem papel para isso aqui. Aí aquilo ali, cara, para mim me deu um baque tão grande, assim, me deu uma situação tão ruim, cara, tão difícil, porque imagina, teu pai morrendo, meu pai morreu uns 2 meses depois, em coma, tetraplégico. Tu tirando férias para cuidar do teu pai, aí tu volta para o trabalho, eu ainda pensei, não vou pedir licença, porque eu podia pedir licença para cuidar do meu pai, né? Aí eu disse, não vou pedir licença porque a delegacia está com pouco efetivo, não sei o que, vou trabalhar e vou... E aí os caras te dão aquele balde de água gelada, assim, aí eu disse, Aí aquilo ali fez eu decidir, cara, na verdade, isso foi o fator que me levou a ser candidato. Porque eu disse assim, 2 coisas, uma... eu preciso ter um espaço de crítica a essa política neoliberal e reacionária que ataca os servidores públicos e todos os trabalhadores, que eu fui atacado, mas enfim, ataca todo mundo, cortando ponto, atrasando salário, etc. E eu também preciso que a esquerda tenha uma pauta da segurança pública evidente na disputa política, porque a esquerda não tem ninguém na esquerda no campo da segurança pública. Então eu disse, eu vou me candidatar e tal. Eu fui sozinho, o Padeiro que fazia os vídeos para mim, e a gente foi para a luta, mas a partir dessa situação, né, dessa perseguição aí que eu passei ao longo de 2015 inteiro. Bom, e depois de 2016 eu volto da eleição, aí me mandam para um outro plantão, aí em 2018, quando eu volto, eu recebo um outro procedimento administrativo, o tempo inteiro assim. Né? Aí eu tenho que ficar escutando do campo da esquerda que, tu não é policial esquerdista nada, tu não existe policial de esquerda, não existe policial antifascista. Eu disse, é fácil falar, né, quando não é na tua pele que a coisa pega, né? Mas enfim. Mas enfim, Leonel, o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Eu queria que tu deixasse um recado aí para os ouvintes, para o pessoal, aí, por favor. Bom, queria primeiramente agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, uma honra a gente ter feito esse diálogo. Eu acredito que a gente tem um compromisso muito profundo com a democracia, e a democracia ela lida com divergências,
né? Nesse momento aí, eu sempre falo, a gente tem que tentar achar o menor denominador comum aí que a gente possa ter, né? Buscar onde estão. Eu acho que foi o Luiz Eduardo Soares até que falou isso, né? O sociólogo. Se não me engano, foi ele que falou o seguinte, que a gente deveria achar as nossas diferenças, né? Dizer assim, ó, quais são as suas diferenças? É isso aqui. Beleza. Então, isso aqui a gente não vai dialogar. E aí, ir para aquilo que a gente tem de consenso, né? Porque a gente fica muito focado nas diferenças, tentando, né? E não foca nos consensos. Então, o que a gente não vai... É isso aqui. Então, isso aqui tá fora. Porque eu acredito que a gente vai ter um processo bem complexo, né? Por mais que no momento, aparentemente, as coisas estejam encaminhando para um desfecho um pouco favorável, né, para a democracia, eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade. Então, para isso é necessário que a gente tenha muita cabeça no lugar, muito... Eu que eu falo, eu sou um cara de esquerda, não acha que eu estou fazendo aqui um discurso centrão nem nada, mas eu entendo que quando a gente lida com esses projetos protofascistas, como a gente está lidando hoje, né, que porque o Bolsonaro é fascista e a lógica dele é fascista, mas a gente ainda não está com um fascismo institucionalizado, né? Mas ele pode se institucionalizar. Mas quando a gente está nesse momento de ruptura, a gente precisa de coesão e achar, né, o caminho do meio aí, que a gente possa ter, pelo menos, né, um projeto básico e que a gente possa disputar essas eleições de 2022 e sempre ocupando as ruas até lá em defesa da democracia. Então, muito obrigado e seguimos aí. Quem puder seguir a gente nas redes sociais, mandar um WhatsApp para o nosso 51996760718, que é nosso canal de contato direto aí. Fica os canais, né? E @LeonelRad em todas as redes sociais. As redes sociais do Leonel e o seu mini currículo estarão no descritivo deste episódio. Eu sou o professor Adriano Viaro, esse foi mais um episódio do Batcast e eu falei com Leonel Rad. Assinem o Batcast, compartilhem o Batcast, ajudem a fortalecer esse canal. Tchau, tchau, pessoal!